Olá, pessoal. Como alguns já me conhecem, né? Para quem está entrando no canal agora e está vendo referente aos temas, meu nome é Anthony. Venho nesse canal mais uma vez para com que possamos assim dialogar e desmistificar vários assuntos, que esse é um dos objetivos do canal. Gostaria que vocês deixassem seus likes, que vocês compartilhassem, que vocês comentassem e que vocês também se inscrevessem. Inclusive, eu tenho que agradecer o pessoal aí, que através do que eu vejo, dos comentários, eu vejo que assim, o nível de aprendizado do pessoal assim cresceu muito. Significa que realmente o conteúdo e o material é ótimo, né? Porque a gente vê assim, quando eu comecei, inclusive, com o canal, os comentários que eu tinha eram um pessoal assim mais, vamos dizer assim, menos informado. E pelos comentários eu percebia também o nível de aprendizado e até mesmo pelo tema, né? E conforme o canal foi expandindo, não só o meu, mas como de vários amigos que inclusive falam do mesmo tema, né? Inclusive parabéns a todos, né? Que tem essa sensibilidade de falar de um tema tão profundo quanto é de chamas gêmeas, né? Que até então um termo desconhecido e muito difundido até na relação. Por quê? Porque muita gente confunde almas gêmeas, né, com chamas gêmeas. Não que não tenha o mesmo segmento, né, mas é diferente, né. A questão de almas gêmeas, um bicho, um animal pode ser sua alma gêmea. Tudo se correlaciona com os reinos em que você vive. E eles estão predestinados, as almas gêmeas, inclusive, para você fazer aí tal resgates na vida. Por exemplo, eh, um filho pode ser a alma gêmea de uma mãe, então vem com um resgate e um significado, né? Almas afins também, né? Que as pessoas comentam e falam. Já as chamas gêmeas, ela já tem um outro destino, já é diferente. Por quê? Porque é uma alma só, né? Ambos respectivos de dois polos, né? Polo yin e yang, e o polo positivo e polo negativo. E eles vêm com uma missão, a chama gêmeas vem numa missão, num patamar que é trabalhar em prol do amor incondicional. Outra coisa também que às vezes não é muito difundido é a questão do amor incondicional. Há um tempo atrás associava-se o amor incondicional é só referente à mãe que tinha o poder de dar luz, né? Que tinha, não tem, né? O poder de dar luz, né? O, o gênero feminino. Então, o que acontece? Então, achava-se e associava-se somente o amor incondicional, né, nesse tipo de relação, né? Nesse tipo de ligação entre mãe e filhos. Mas aí foi observado que, na realidade, o amor incondicional ele pode ser colocado e trabalhado e sentido por todos, né? Por quê? Porque ele é um antídoto para inclusive as chamas gêmeas. Então eles vêm com esse propósito para estar mostrando para a humanidade, né? Inclusive nessa era, na era de Aquário, né? Que está sendo inclusive governado por Vênus, né? Que é a deusa do amor. Então vem com essa conotação, né, a chama gêmeos, e vem com essa missão de estar aí mostrando para a humanidade que tudo, a cura, os relacionamentos, o planeta, a harmonização do planeta é com o amor incondicional. Inclusive nós estamos passando agora por uma fase, né, que é da pandemia, e é mostrado nitidamente, até por questão de autoestima,
uma unidade, né? Se você tem uma unidade baixa, mostra que através do amor, né? Ó, para vocês verem a função, né? E a grandeza. O amor, ele pode curar, né? Então, a humanidade, a cura, né? Está na questão de até de compartilhar o amor um com o outro. Aí onde está a cura. Inclusive vem também, né? Até essa pandemia veio para mostrar até a mudança dos nossos comportamentos, como que a gente vai lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Porque é uma dinâmica, né? A todo momento as coisas estão transmutando. E eu venho com um tema, né? Igual eu falei da questão da profundidade, né? Então, é porque e o canal, ele tem esse objetivo, né, de aprofundar nos conhecimentos, da gente poder ter essa liberdade de estar falando questão de sentimentos, questão de emoções, questão de razões. Esse é o grande objetivo, né? E nós somos destinados para falar sobre a conexão da chama gêmea, né? Então, pessoal, e por falar em profundidade, né? O tema vai ser o contrato das chamas gêmeas, né? Quando a gente fala em contrato, o pessoal já fala, e lá vem o Anthony com mais. Eu não vou dar um puxão de orelhas, por quê? Porque na realidade a conexão não é para se dar puxão de orelhas, né? E também não ficar nessa cobrança, né? Do próprio contrato. Muito pelo contrário, é para ser vivido e entendido a tal profundidade da conexão, né? Então, e o contrato, ele já é uma das características, né? E representada pelo universo as chamas gêmeas. Então, muitas pessoas, antes mesmo de conhecer o gêmeo, né? O próprio universo já vem mostrando a característica e mostrando o sinal de que vai existir, igual eu digo, uma reformulação na sua vida, né? Que você vai viver algo assim grandioso, né? Que até então você mesmo desconhecia, né? E um dos sinais, né, que você vai viver e você está vivendo o melhor da sua vida, né? De que você está pronto para emergir, né? E pronto para viver em prol do amor incondicional, né? E o que o universo faz? O universo, ele vem em tempos, né? Ele vem te remetendo ao passado, né? Muito legal, né? E ele vai te remetendo a um passado assim remoto que você até desconhece. Por quê? Porque são de outras existências, né? E ele faz isso muitas vezes através do quê? Através dos sonhos, né? Então, através dos sonhos, né, que é muito legal, que é uma viagem astral que você faz na realidade, né? O universo ele tá te comunicando, né, que junto à Trindade, né, que é o eu sou, mais o eu sou do seu gêmeo, né? E com o eu superior, né? Vai ter um contrato que já está destinado para ser vivido, que é a conexão de chamas gêmeas, aonde você vai estar aí apresentando a toda a humanidade a fórmula do amor incondicional. É lindo, né, pessoal? Muito legal, né? E muitos, a gente até mesmo vamos dizer assim, não aceitação, muitos até mesmo porque a gente já está muito preso aqui a Matrix, né? Muitos não concordam, né? Aí se começa a verdadeira rebeldia, né? Inclusive, não falando dos divinos masculinos, né? Que fogem muito, já começa a se tornar assim rebelde. Por quê? Porque quando há aproximação, inclusive, do divino feminino, ele já sente a responsabilidade que ele tem de cumprir tal contrato, né? E ele, já receoso do que ele tem que cumprir, que é lutar em prol do amor incondicional, ele já começa a fugir, né? Então,
tal contrato feito aonde? E firmado, o Anthony, no quinto D, né? Na mônada. Antes de nós nascermos, né? Aí já existe toda, é uma reunião, que é feita uma reunião, né? E que até mesmo como já somos destinados para vir, né, com esse diferencial num patamar para viver, né, tal experiência, né, muito legal, né, essa experiência da dinâmica de chama gêmea. Então é firmado um contrato entre você e o seu gêmeo, né? E quando evidenciados só que quando nós somos evidenciados aqui no 3D, né, no planeta, nós esquecemos. Por quê? Porque tem uns véus na frente dos nossos olhos. Porque até então nós vamos enxergar, nós vamos ter uma visão ótica somente do 3D. Quando você, no caso, é apresentado e você começa a viver a conexão, você começa a ver os seus dons que existem dentro de você, que é o seu terceiro olho. Então você vai começar a usar com essa visão. E é aí quando é que você também tem os sonhos, né? Que você começa. E esse sonho é assim, você não vê o rosto do gêmeo. Por quê? Porque até então, quando você estava no quinto D, é só energia, então você só vê só energia, o holográfico do seu gêmeo, né? E é representado também o eu superior, tudo através de um holográfico. E ali, tudo telepaticamente, por isso que a gente, né, tem os sonhos, quando você se aproxima do seu gêmeo nesta existência, você já começa a ter as premonições, as sensações, né? Aí entra a questão de Kundalini, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre Kundalini, e começa a se reverberar tudo as questões que você foi firmados, os acordos e os contratos para você fazer aqui, trabalhar em prol do amor incondicional no terceiro D, né? Só que, igual eu disse, só que até como a gente enxergava, né? Porque muita gente aí já está sabendo utilizar o chakra do terceiro olho. Como você só enxergava só com os olhos da Matrix, então, até então você havia esquecido tudo isso, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas assim, eu nem nunca imaginava passar por uma dinâmica, de repente, tudo isso começa a acontecer, por quê? Porque já tinha sido feito um acordo. Então, é natural que, no caso agora, né? E se você já é predestinado e tem essa missão, então você vai viver essa conexão, né? E, e é só que essa conexão e até mesmo o contrato, ele é muito pragmático, né? Devido ao tempo. Por quê? Porque se nós não enxergamos nem as nossas sobrancelhas, imagina só, nós sermos capazes, muitas vezes nós presos à própria Matrix, nós não conseguimos otimizar o tempo. Tanto que existe o nosso tempo dentro da Matrix e tem o tempo do universo que a gente chamamos de atemporal, né? Então, devido a esse assim, essa é o que é como se fosse uma falsa ilusão, tudo que a gente vive até anteriormente de entrar na dinâmica, né? Então a gente vivia numa falsa ilusão, né? E com o tempo, depois que você tem o primeiro encontro, a união também, começa-se o descortinar dos véus, que é muito interessante, por quê? Porque quando existe a união e quando você está vivendo a conexão, esse descortinar dos véus, você sai da onda do julgamento. E também você sai da onda de ficar se vitimizando, dizendo, ai, por que isso aconteceu comigo, né? Por quê? Porque você começa a perceber que não é só a Matrix terceiro D, são 12 dimensões, né? Que estamos vivendo e paralelamente.
né? Estamos vivendo tudo isso, né, numa sinergia e numa simultaneidade, e tudo é dinâmico. Então, por isso que, no caso, muitas pessoas, eh, quando nesse descortinar dos véus, também no contrato te dá o direito de livre-arbítrio, porque até mesmo por questão de, igual a gente fala de afinidade, muitas vezes existe uma diferença muito grande, porque existe várias diferenças, pessoal, na questão também na dinâmica das chamas gêmeas, nessa ligação. Por exemplo, de repente, tem uma diferença de idade muito grande, outra hora é um nível social muito diferente, tem padrões limitantes que não permite a se viver essa união aqui no terceiro D. É assim, tem muitas coisas da sociedade que implica nos padrões limitantes. Tem a questão também de geograficamente, às vezes foi feito tanto acordos, né, até do seu gêmeo, enfim, entre você mesmo, que não tem como, nesse tempo, né, aqui no terceiro D, vocês viverem essa união, mas isso não impede de vocês trabalharem em prol do amor incondicional. Tem um pessoal que já falou, ufa, então eu fiz o contrato lá, então não precisa eu fazer mais nada, né? Porque geograficamente o meu gêmeo está lá no Iapoque, eu estou aqui no Chuí, então não vai precisar eu fazer mais nada. Mas precisa sim, porque você precisa evoluir, né? Porque já vou falar o porquê que precisa, né? E nesse contrato, né, lembrando que esse contrato, ele vem nos lembrar que temos que trabalhar em prol do amor incondicional, porque o universo ele só se expande, olha que missão que nós temos, através da nossa forma de amar. Senão ele não se expande, né? E, e esse contrato é reconhecido lá no cartório, no quinto D, né? E é assinado com os nossos DNAs lá nas mônadas, lembra do DNA das mônadas, que a gente nasce da mesma família, a chama gêmeas, né? E é o nosso DNA universal, né? E as testemunhas, né? A testemunha quem é? Quem vai acertar é o seu próprio gêmeo, né? Então, que é a sua, que inclusive que é o seu espelho, a sua semelhança, né? Não tinha melhor ninguém para ser a própria testemunha, né? E por quê? Porque quem é que vai cumprir esse contrato? É vocês dois, né? Ambos vão cumprir o contrato, né? E, e, e no caso, por quê? Porque uma vez no planeta dual, né? Nós aqui, né, pelas controvérsias e ostentações, né? Então preferimos viver nos processos karmáticos, né? E até então a gente julga que é muito mais fácil. Mas se a gente começar a observar, é muito sofrimento os processos karmáticos, né? Muito as coisas tóxicas, as coisas da Matrix, né? Então é muito melhor você pegar e lutar em prol do amor incondicional e ter essa liberdade, né, de você ter livre-arbítrio, de fazer as suas próprias coisas, do que você ficar preso a algo tóxico, não é verdade? Preso a ostentações que não vai levar você a lugar nenhum, você não vai evoluir de forma nenhuma, né? E chega o tempo, né, de uma forma ou de outra, somos nós somos os respectivos gêmeos, né, que tem a cláusula, né, do livre-arbítrio, igual eu disse, né? E, e quando é mal compreendido, né, por um dos gêmeos, que isso pode acontecer, na verdade, porque muitas vezes não desperta, enfim, né? Quando é mal compreendido por um dos gêmeos que não despertou para a realidade da conexão, né? Então, quando isso acontece, que a pessoa não desperta para a conexão, até mesmo isso acontece mais com o divino feminino, né? As pessoas falam, lá vem um Anthony atribuir toda a missão para ao divino feminino. É que o divino feminino, no contrato, ele escolheu fazer isso. E ele escolheu até inclusive nascer primeiro, né?
Então ele está de acordo com a espiritualidade, né? E através dos processos, né, com a garantia da união. Então, ó, você vê no processo, se você faz tudo de acordo, as meditações, igual eu falo, né? Exemplo, perdoar, que é muito importante. Por falar em perdoar, vocês estão meditando, vocês estão orando, pedindo perdão à ancestralidade de vocês, né? Os ancestrais. Por quê? Porque a gente vem vindo, pessoal. Inclusive, a gente vem vindo fazendo acordos, trabalhando energias densas, né? E se a gente for, conforme o descortinar dos véus, a gente vai vendo o quanto que nós já fizemos, né, em outras existências. Então, esse processo, né? Então, quando você trabalha em prol do amor incondicional, ele te dá a garantia, né, da união. Mas o pessoal fala assim, ô Anthony, mas quando tiver a união, se eu pegar e for morar numa ilha e ficar lá e não falar, vai ficar eu e o gêmeo, vai haver a separação de qualquer forma. Por quê? Porque a união de chamas gêmeas é feita para lutar em prol do amor incondicional, não é Romeu e Julieta, igual eu costumo falar, né? Então é feito, e inclusive quando vocês nascem, né, quando nós nascemos, né, é feito um acordo entre os polos, tanto que a gente já vem, ó, pra você ver a diferença e como o universo ele é certinho. Já vem a diferença dos polos, tanto positivo como negativo, para haver a atração, né? Para poder lutar em prol do amor incondicional. Por isso que um atrai o outro, porque um depende do polo do outro. E os polos são diferentes, né? E para que haja o quê? O equilíbrio, né? E para o bem de ambos, os gêmeos e da nação. Lembra que eu falei da cura? Então, é ótimo essa união para a cura do universo. E o universo, nesse momento, gente, é um momento mais plausível que está precisando, né? E o bom é que no trâmite, né, do cumprir o contrato, né, tem o descortinar dos véus. Então, na união, sabe como é que se fala, aquela briga que vocês tiveram, aquelas fofocas que foram inventadas, né? Na união, tudo isso é esquecido, porque vocês vão viver de um presente para um futuro, né? Então vocês vai descortinar todas aquelas mágoas, todas aquelas energias densas, aqueles contratos mal feitos, aqueles acordos mal feitos, vai ser tudo descortinado, né? Aí vocês vão ter a plenitude da união, que é lutar em prol do amor incondicional, né? E tudo no universo tem um propósito, né? Quando é atribuído a você a uma missão, faça o seu melhor. Porque se foi atribuído a você a viver essa conexão, então faça o seu melhor, né? É, não entre nas frequências baixas, né? Em energias densas. Por quê? Porque você não vai conseguir evoluir e ainda por cima você vai entrar num processo cíclico, né? Porque vai nascer novamente com karma acumulado, né? E vai ter que refazer tudo novamente. Por isso que, inclusive, no outro vídeo, que se vocês assistirem, que eu falei da noite escura, muitas coisas da noite escura é referente a contratos que não foram feitos e nascemos novamente nesta existência com novos contratos para a gente poder estar aí se renovando, né? E é cíclico. Então, por exemplo, as pessoas falam, em processo karmático. O processo karmático é quando você não cortou o mal pela raiz e você fez um karma em cima de outro karma, até como se fosse um, um juros composto, né? Que no caso você vai ter que passar por esse karma, né? Agora vamos falar do momento do canal, né? Por mais dívida que tiver no contrato a ser sanado, se empodere, né? Se empodere e cumpra
sua missão de lutar em prol do amor incondicional, né? Aí é onde, né, o contrato assim, é maravilhoso. Você cumpre o contrato, né? Vai fazer a união com seu gêmeo, né? Vai assim estar evoluindo perante o universo. Esse é uma das melhores missões, né, existente. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, né? E compartilhem, se inscrevam. Cada vez que vocês, o inscrito que lá acionar o sininho, cada vídeo que eu gravo vocês recebem de primeira mão, né? Agradeço a todos assim pelo apoio, pelo comentário, enfim, né? Inclusive estou muito feliz e vamos assim nos empoderar mais ainda para a gente estar aí sempre renovando o nosso contrato em prol do amor incondicional.